O exterior do mundo e o que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é um tema que desperta muita curiosidade e reflexão. Vamos explorar este período crucial na história cristã. Crucificação e morte de Jesus. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram que Jesus foi crucificado e permaneceu na cruz por cerca de 6 horas. Durante seus últimos momentos de vida, ele proferiu as palavras "e está consumado", conforme registrado no livro de João, capítulo 19, verso 30. Após dizer isso, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Sepultamento de Jesus. Logo após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz. José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, envolveu o corpo em panos de linho e o sepultou em um túmulo novo, cavado na rocha. Este ato foi realizado com urgência devido à proximidade do sábado judaico, um período em que nenhum trabalho poderia ser realizado. Ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos. Este evento é comemorado pelos cristãos como a Páscoa. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã, pois demonstra sua vitória sobre a morte e o pecado. Após sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e, em seguida, a outros discípulos. Ascensão aos céus. Depois de várias aparições aos seus seguidores, Jesus ascendeu aos céus, um evento descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. A ascensão marca o fim de sua presença física na terra e o início de seu papel como intercessor à direita de Deus. O mistério dos 3 dias. Este período de 3 dias é um mistério que tem sido objeto de muita especulação e estudo ao longo dos séculos. Diversas interpretações teológicas e doutrinas foram propostas para explicar o que Jesus fez durante esses dias. O período de 3 dias entre a morte e a ressurreição. Um tema de grande curiosidade é o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Para explorar essas questões, devemos olhar para os relatos bíblicos e tradições teológicas. Limitações dos Evangelhos. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecidos como os Evangelhos Sinópticos, não fornecem um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias. Eles se concentram principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição é muitas vezes referido como em descida aos infernos ou em harmonização do inferno. A compreensão deste período é mais baseada em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, algumas passagens da Bíblia fornecem pistas sobre o paradeiro de Jesus durante esses dias cruciais. Por exemplo, durante a crucificação, Jesus foi colocado ao lado de 2 ladrões. Um dos ladrões pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. A resposta de Jesus a este pedido é significativa. O diálogo na cruz. Jesus respondeu ao ladrão arrependido: "E em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso", e Lucas 23, versículo 43. Esta declaração sugere que, após sua morte, Jesus iria ao paraíso. Este versículo é uma das poucas indicações diretas sobre o que Jesus fez imediatamente após sua morte. Declarações de Jesus na cruz. Quando Jesus respondeu ao ladrão na cruz:
dizendo: "E hoje estarás comigo no paraíso", e Lucas 23, versículo 43. Isso sugere que após sua morte, Jesus foi para o paraíso, ou seja, o céu. Esta afirmação faz sentido porque, em seu último suspiro, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, o que implica que ele foi para um lugar de bem-aventurança e amor eterno. Proclamação aos espíritos aprisionados. Além disso, há um relato interessante sobre o paradeiro de Jesus encontrado em 1 Pedro versículo 3, versículo 18 a 20. Este trecho afirma que, após sua morte, Jesus fez uma proclamação aos espíritos aprisionados que eram desobedientes desde os tempos de Noé. Embora o texto não detalhe exatamente o que Jesus disse a esses espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, pois os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus versículo 2 a 16. Vitória sobre Satanás. Provavelmente, Jesus proclamou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Esta interpretação é suportada pela tradição teológica que vê esta proclamação como um anúncio de sua vitória definitiva sobre as forças do mal, reafirmando seu papel como Salvador da humanidade e Senhor de todas as coisas. O lugar dos mortos. Outro trecho bíblico relevante sobre os paradeiros de Jesus durante esses 3 dias é Efésios capítulo 4, versículo 9 a 10, onde Paulo menciona que Jesus desceu às regiões inferiores da terra e antes de ascender aos céus. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência à descida de Jesus ao Hades, o lugar dos mortos. Segundo essa visão, Jesus foi ao Hades para proclamar sua vitória e para libertar os justos que ali estavam. Atividades de Jesus nos 3 dias. Uma passagem significativa sobre as atividades de Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição é encontrada em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. Este trecho diz que, ao ascender, Jesus elevou cativos muitos e deu dons aos homens. A interpretação comum é que, após garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os justos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Isso incluiria figuras como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro e o ladrão da cruz. Derrota dos inimigos espirituais. Outra possível interpretação de Efésios 4 é que, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, como o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele ascendeu vitoriosamente aos céus como Deus. Esta perspectiva é apoiada por Mateus versículo 12 a 40, que compara a estadia de Jesus na terra com os 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do grande peixe. O mistério dos 3 dias. É importante observar que os detalhes exatos do que ocorreu durante esses 3 dias não são totalmente claros nas Escrituras. Embora haja várias interpretações e tradições teológicas, os evangelhos e outras partes da Bíblia não fornecem uma narrativa detalhada e explícita sobre as atividades de Jesus nesse período. Reflexão e fé. O que podemos concluir com base nas Escrituras e nas interpretações teológicas é que esses 3 dias foram de grande importância. Eles representam a continuação do ministério redentor de Jesus e sua vitória final sobre o pecado e a morte. Para os cristãos, esse período reforça a fé na ressurreição e no poder salvador de Jesus Cristo. Perspectivas variadas e palavras de Jesus. Embora a Bíblia não delineie explicitamente os eventos dos 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus,
diferentes tradições cristãs oferecem várias perspectivas sobre o assunto. No entanto, podemos confiar nas próprias palavras de Jesus quando ele disse ao ladrão na cruz: "E hoje estarás comigo no paraíso", e Lucas versículo 23 a 43. Isso nos dá a confiança de que Jesus foi ao paraíso após sua morte. Proclamação da vitória e obra de redenção. Durante esses 3 dias, acredita-se que Jesus tenha proclamado sua vitória sobre a morte e completado sua obra de redenção. Este período é visto como um tempo em que ele reafirmou sua vitória definitiva sobre as forças do mal e preparou o caminho para a salvação de todos os crentes. Conclusão e reflexão. A reflexão sobre o que Jesus fez nesses 3 dias é fundamental para a fé cristã, pois reforça a crença na ressurreição e na redenção oferecida por Cristo. Embora os detalhes exatos possam ser objeto de debate, a essência do que Jesus conquistou durante esse tempo é celebrada e reverenciada por cristãos ao redor do mundo. Agradecimentos e convite à participação. Agradecemos por assistir e participar desta reflexão sobre os 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus. Convidamos você a compartilhar suas opiniões na seção de comentários, apoiar-nos inscrevendo-se, curtindo e compartilhando este conteúdo. Que Deus abençoe você.